Ok, boa noite. Estamos quase na hora, faltam 3 minutos. Estou começando a ficar fera aqui em botar isso tudo online. Ok, vou começar. Bem-vindo a todos. Estamos realmente vivendo um momento especial no mundo e aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez, vamos nos concentrar aqui nos milagres, porque, de acordo com o centésimo macaco, uma experiência do centésimo macaco, e com o curso em milagre, que diz a mesma coisa, basta um fazer a balança pender para um lado. Ou seja, cada um de nós é responsável pela salvação do mundo, porque cada um de nós pode ser aquele um que está faltando, ou seja, a gota d'água que vai pender a balança para a salvação do mundo. Então, essa primeira lição daqui, ela é muito importante. Deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando. Ok. Essa lição aqui, ela é super importante. Aqui nós paramos e que nós vamos continuar. Pelo jeito, paramos na lição 30 e eu vou dar uma relida rápida, só para a gente retomar. Lição 30. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer, lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo que de fato vês agora. Ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua visão. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como naquelas que realmente podes ver. A visão real não só é limitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do tempo. A mente é a sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Deixa eu apagar isso aqui. Ok, deixa eu ver se tem alguém aqui dando opinião. Um minutinho. Eu queria dizer a vocês o seguinte, antes de mais nada. Eu estou achando melhor, e me lembrem depois de repetir no final, eu estou achando melhor
eu começar a gravar e postar toda quinta-feira, às 7h30, uma lição nova. Por quê? Porque, na realidade, eu não estou conseguindo responder as perguntas que vocês fazem online. E outro dia, mexericando aqui nessa tecnologia louca, eu consegui descobrir aonde estão todas as perguntas. E aí eu posso responder calmamente a cada um. O que vocês acham da ideia? Por favor, me escrevam dizendo se acham melhor ou não. Porque aqui online eu não consigo olhar as perguntas, entender o que estão escrevendo, olhar para o outro computador. É um rolo que não tem tamanho, não tem capacidade para isso. Então, aqui, por exemplo, eu acho que está falando de um momento, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Eu acho que está falando de um momento muito sério que nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo. Eu hoje até escrevi isso no meu Facebook. Cada um que é preso, eu sinto uma enorme alegria aqui no Brasil de ver que a justiça está sendo feita, ou seja, que a gente está tendo, a cada passo, mais chance de salvar o país de pessoas que estão derrubando e acabando com o nosso futuro. Por outro lado, se eu fico satisfeita, eu fico também angustiada. E andei me questionando por que dessa angústia, por que desse aperto no coração. E aí me dei conta do seguinte, olhando bem profundamente para dentro de mim, se eu estivesse lá em Brasília, se eu tivesse sido eleita, como tentaram me convencer há anos atrás a me candidatar, se eu tivesse sido eleita e tivesse entrado nesses 50 tons de cinza, sim, porque a partir do momento em que você é eleito para alguma coisa, ou para permanecer no cargo, ou para conseguir até exercer a sua função, você é obrigada a fazer uma série de concessões. E aí o cinza clarinho ou o branco acinzentado começa a ficar um pouquinho mais cinza. Você faz o primeiro conchavo, você faz o segundo, você faz o 10º acordo. Você vai entrando em vários tons de cinza. Aí você vê que você está duro em casa, teus filhos ou netos precisando de alguma coisa e você até sem dinheiro para, e você vê o vizinho ali do lado recebendo um PF, um por fora. E você começa a ver que isso é uma prática de todos. E aí, aos pouquinhos, a tentação pode ir te vencendo. Número 1, você está no poder. Aos poucos, se você está no poder, vai entrando a ideia de que você é melhor do que o outro. Esse eu sou melhor do que o outro vai se instalando dentro de você. E você vai se habituando a esse cargo de poder. Aí, cá entre nós, é uma M, porque você entra no vício do poder. Você começa a se achar merecedor do poder. E aí você acaba recebendo o PF. Um PF pequenininho, que não vai fazer mal a ninguém. Você não se toca que esse PF pequenininho pode estar salvando a vida de alguém. E esse PF vai aumentando. Você vai tendo que fazer mais acordos. Você começa a concordar que você é melhor do que o vizinho. Você começa a se convencer e começa a se candidatar a outros cargos. Cara, para chegar ao cinza negro, não custa. Será que eu não seria capaz de fazer a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo? Não sei. Honestamente, se eu me candidatar, não votem em mim, por favor. Agora, se tiver alguém que, com certeza absoluta, achar que vai continuar no branco acinzentado, que é onde nós vivemos, né? Ninguém está no branco total.
Por favor, me escreva em box, que eu gostaria de trocar umas ideias e aprender, tá? Peraí que estão escrevendo aqui no WhatsApp de um curso em milagres. Já tem gente aqui dizendo que prefere online e ao vivo. E quem quiser pode assistir a palestra depois. Ok, o único problema é esse pergunta e resposta, que, por exemplo, hoje eu já não sei mais, fora o pessoal do grupo do WhatsApp, eu tentei mexer aqui e botar onde é que eu descobri as perguntas da outra vez e já não consegui mais achar. Realmente, para a minha idade, eu acho até que eu sou uma fera em tecnologia, mas não é a minha. Então, vamos lá. Lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. A ideia de hoje é a introdução para a tua declaração de liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. Em geral, a forma inclui dois aspectos. Um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo, e o outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários. Um pela manhã e um à noite. Não recomendados de 3 a 5, são recomendados de 3 a 5 minutos para cada um. Durante esse tempo, olha ao teu redor lentamente, enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à consciência. Cada um deve ser considerado por um momento e, em seguida, substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte. Enquanto estiveres sentados e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. A ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como resposta a qualquer forma de tentação que possa surgir. É uma declaração de que não cederás a ela, pondo a ti mesmo em um cativeiro. Então, vamos lá. Enquanto eu estava lendo aqui, começou a me passar um monte de ideias sobre isso na cabeça. Nós estamos nos considerando aqui no Brasil, de uma determinada forma, vítimas de poucas distrações e em que te sintas razoavelmente pronto. Esses exercícios também devem ser retomados durante o dia, sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei
essa situação tal como a vejo. Eu inventei o mundo que vejo. Então, vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho aqui sobre isso com vocês. Eu estou há um mês com herpes zoster. Uma dor que eu não desejo a nenhum inimigo. Se eu tiver ou esses que eu fico assim, satisfeita, oba, foi preso, eu não desejo essa dor. Uma dor terrível. Remédio nenhum fez efeito. Passei dia e noite, até a noite retrasada. Sem parar, uma dor que houve momentos em que eu rezei e pedi a Deus, eu digo, bom, eu já estou com 75 anos, me leva, chega. Ou será que eu estou pagando todos os pecados? Então virei santa. Só que aconteceu o seguinte, eu tenho 2 grandes amigos, vocês claro que já devem ter ouvido falar em constelação familiar, que foi criado pelo Bert Hellinger, um alemão. Ele é super amigo nosso. Vive aqui em casa, sempre que vem ao Brasil, vem para cá. Comprou aqui ao lado de casa uma terrinha para poder ficar perto da gente. E a mulher dele, que é um encanto, a Sophie, amicíssima nossa. Bom, eles chegaram ao Brasil agora, aí, há 4, 5 dias atrás, vieram praticamente, resolveram umas coisinhas em Brasília e vieram para cá. Quando chegaram aqui, eu já tinha conversado com a Sophie, que eu estava muito mal. Ela tinha me perguntado se eu ia estar aqui e tal. Eu disse, olha, eu estou péssima, eu estou com herpes zoster e tal. E ela me disse lá da Alemanha, eu vou levar uma coisa para você. Bom, e ela veio hoje, não, anteontem, ontem à noite chegaram à tarde e vieram para cá tipo 5 horas da tarde. Pois bem, começou o seguinte, eu estava deitada na cama, que eu ainda não, mal estava conseguindo levantar da cama. Cada vez que eu vinha para cá para dar os milagres, era assim debaixo de 500 remédios, para poder ficar aqui meia horinha dando os milagres para vocês. Aliás, continuo mais ou menos assim, ó, aqui debaixo da minha blusinha, estou de camisola. A blusinha é só para disfarçar. Mas, enfim, estou praticamente de cama o tempo todo. Eles chegaram ontem, tipo 5 horas da tarde. A Sophie veio com a maquininha dela, ela está sempre up to date com 1000 coisas novas. E botou lá a maquininha para funcionar numa garrafa d'água lá para mim. Fiquei tendo que tomar essa água de meia hora ontem e hoje de hora em hora. Mas, de repente, o Beto, sentado lá na poltroninha do quarto, olhou para mim e disse, para. Eu disse, como assim? Ele disse, para de falar e vamos pensar. E aí passou assim a mão no ar, ele é meio paranormal, né? É um danadinho, está com 90 anos, ou 92, sei lá. Fechou os olhinhos e disse, por que você está vendo esse mundo? Eu estou vendo outro. Isso de olhinho fechado. Aí eu fechei meu olhinho também, né? Enquanto ele disse, vamos acabar com isso. Vamos mudar tudo. E continuou lá com o olhinho fechado, eu com meu olhinho fechado. Aí depois, sei lá de quanto tempo, ele disse, pode abrir. Parte do que você tinha já foi embora porque você é uma mulher inteligente. Então você já viu que é você que está criando isso. Amanhã nós vamos voltar. Bom, saíram daqui de casa, sei lá, 10 horas da noite. E eu dormi a primeira noite inteira. Acordei hoje de manhã, pouco depois, tomei banho e tal, botei outra camisolinha, estava deitada e eles chegaram. Aí ele foi lá no quarto e disse, sai daí, vem para a sala. E viemos aqui para a sala.
E começamos a conversar sobre uma série de coisas. Nós três. Uma das coisas que nós estávamos conversando é sobre paranormalidade. Então, eu inventei o mundo que eu vejo. E começamos a conversar sobre paranormalidade e uma das coisas que ele falou e que eu concordei, era uma máxima minha, uma coisa que eu uso sempre, o paranormal não é um santo. Desconfia de toda pessoa de fala muito mansa, que está acima de você, que é melhor do que você. Cuidado. Atenção. E eu estava conversando com ele e dizendo justamente que eu sempre tive esse cuidado de desconfiar muito de quem tem uma imagem assim um pouco mais santificada, seja paranormal ou não. Pode ser de carola de igreja ou o que for. Tá com uma imagem muito santificada, não é uma pessoa capaz de percorrer os 50 tons de cinza. E os 50 tons de cinza, todos nós somos capazes de percorrer. A diferença entre uns e outros é, ou tivemos um freio maior, porque a vontade a gente teve, ou tivemos medo das consequências, porque a vontade a gente teve, ou não tivemos oportunidade de. Olha, o Berto é uma pessoa que eu respeito muito, a Sofia também. Nós três estávamos de pleníssimo acordo. O Billy tinha saído, não estava em casa. Nós três de pleníssimo acordo com isso. Então, eu queria passar uma visão que não é apenas minha. É também do Bert Hellinger e essa constelação familiar, que é uma febre hoje no mundo inteiro, e que ele está até muito preocupado. Está muito preocupado com isso. Porque várias pessoas fazem disso uma profissão, assim, né? Faz um workshop e já vira profissional. Então, cuidado aí vocês também com quem fazem de qualquer maneira. Mas, enfim, isso nos levou ao papo de como está o mundo, o ISIS e todas essas coisas, né, que estão acontecendo. Uma possível guerra que pode acontecer. E o Brasil quebrando dessa forma. Então, o momento é de fazer o curso em milagres e colocar em prática. Porque, olha, de ontem para hoje, eu melhorei seguramente de 70% a 80%. Hoje eu só tomei um remedinho, que foi o mais fraco de todas as bombas que eu vinha tomando, Novalgina. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, eu comecei a me recordar de algo que eu sabia, mas porque a gente esquece, né? Eu inventei o mundo que eu vejo. Eu inventei esse Hermes. Eu inventei o Brasil quebrando. Eu inventei a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Vamos mudar isso? Vamos ser, de repente, o 100º macaco? Vamos ser aquela gota do oceano que transborda? Cada um de nós pode ser. Então, existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes sim mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. Lembre-se disso, por favor. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações, de manhã e da noite. E durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achar desconfortável. E olha, o que eu quero pedir para vocês? Existe um outro modo de olhar para o mundo. Existe um outro modo de olhar para o senador que foi preso. Existe um outro modo de olhar para os empresários que foram presos. Existe um outro modo de olhar para os ministros que ainda não foram presos. Existe um outro modo de olhar para qualquer um. Existe um outro modo
de olhar para si mesmo. Vamos buscar esse outro modo? Vamos fazer essa lição o maior número de vezes possível? Lição 34. E aí vem outra bomba. Eu poderia ver paz em vez disso. A ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. Vou esperar meu cuquinho acabar de cantar. Meu Deus! Meu Deus! Falei coisas tão importantes e parece que a transmissão caiu. É isso mesmo, pessoal? Caiu a transmissão? Caiu. Voltou? Ai, vocês ouviram a explicação que eu dei? Me responde aqui pelo WhatsApp, por favor. Achei que isso é tão importante. Ou será que não era para vocês ouvirem? Pedro, me avisa se está online, Ângela. Ai, que bom. Mas deu para ouvir a explicação que eu dei? Bom, se não deu para ouvir, é porque vocês não tinham o que ouvir. Então, vamos lá. Lição 34. Eu poderia ver paz em vez disso. A ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. A paz mental é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. É a partir da paz da tua mente que surge uma percepção específica do mundo. Para os exercícios de hoje, são requeridos 3 períodos de prática mais longos. É aconselhado fazer um pela manhã e outro à noite, com um adicional a ser empreendido a qualquer momento. Deixa eu ver se caiu de novo. Não. Ai, que bom. É aconselhável fazer um pela manhã e outro à noite, com um adicional a ser empreendido a qualquer momento. Entre eles, que te pareça mais propício para conduzir-te a um estado em que te sintas pronto. Todas as aplicações devem ser feitas com os olhos fechados. É ao teu mundo interior que as aplicações da ideia de hoje devem ser feitas. É ao teu mundo interior antes de mais nada. Me lembra? Bom, vocês não podem me lembrar, não podem falar comigo agora, né? Mas eu queria voltar a isso depois. Cerca de 5 minutos de exame da mente são requeridos para cada um dos períodos de prática mais longos. Examina a tua mente, buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos, ou qualquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor. Observa-os casualmente, repetindo devagar a ideia para o dia de hoje, ao observá-los surgir em tua mente, e deixa que cada um se vá para ser substituído pelo seguinte. Se começares a experimentar dificuldade em pensar em sujeitos específicos, continua a repetir a ideia para ti mesmo sem pressa, sem aplicá-la a coisa alguma em particular. Certifica-te, porém, de não estar fazendo nenhuma exclusão específica. As aplicações mais curtas devem ser frequentes
e empreendidas sempre que sentires que a paz da tua mente está sendo, de algum modo, ameaçada. O propósito é proteger-te da tentação ao longo do dia. Se alguma forma específica, se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, o exercício deve tomar outra forma. Eu poderia ver paz nessa situação, em vez do que eu vejo agora. Se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade ou preocupação, usa a ideia em sua forma original. Se achares que precisas de mais uma aplicação da ideia de hoje para ajudar-te a mudar a tua mente em algum contexto específico, tenta reservar alguns minutos e dedica-os à repetição da ideia até sentires alguma sensação de alívio. Será útil dizer especificamente para ti mesmo: eu posso substituir meus pensamentos de depressão, de ansiedade ou preocupação, ou os meus pensamentos sobre essa situação, pessoa ou evento, pela paz. Ou seja, eu acho que no Brasil a gente está precisando de monte fazer esse exercício. Eu poderia ver paz em vez disso. Aliás, o Brasil não, o mundo. Né? É um exercício que nós temos que fazer muitas vezes. E o que eu ia falar foi falado logo em seguida no parágrafo seguinte. Exatamente. Então, vamos lá. Lição 35. Eu queria que vocês fizessem depois a listinha de perguntas, de dúvidas, ou se estão entendendo, se está claro, que aí eu, durante a semana, vou ler com calma, vou imprimir e vou responder aqui uma a uma. Tá legal? Antes de começar, eu aí começo a responder. Começo respondendo antes de começar a ler. Um minutinho, estou com a garganta seca. Ficar numa posição mais confortável. Vai dando cãibra. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo, agora. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pensa estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. Cuidado com essa imagem. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. A ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade. E ela te descreve como realmente tens que ser na verdade. Usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia do dia de hoje. Porque a ênfase hoje está naquele que percebe, ao invés de estar naquele que é percebido. Começa cada um dos 3 períodos de prática de 5 minutos de hoje
repetindo a ideia do dia para ti mesmo. Depois fecha os olhos, investiga a tua mente, buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais te vês. Inclui todos os atributos baseados no ego que conferes a ti mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes. Todos eles são igualmente irreais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. Na parte inicial do período do exame da mente, é provável que vás enfatizar o que consideras serem os aspectos mais negativos na tua percepção de ti mesmo. Perto da última parte do período dos exercícios, no entanto, termos descritivos mais auto-enaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias sobre ti mesmo não importa. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. Uma lista não seletiva e adequada para a aplicação da ideia para o dia de hoje poderia ser a seguinte: eu me vejo submisso. Eu me vejo deprimido. Eu me vejo fracassado. Eu me vejo ameaçado, me vejo impotente, vitorioso, me vejo perdedor, caridoso, virtuoso. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações, personalidades e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra. Identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado cada um deles, acrescenta: mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Ou tua mente não é parte da mente de Deus? Você não foi feito à imagem e semelhança? Não somos um só? Durante os períodos mais longos de exercícios, provavelmente haverá intervalos em que nada específico te ocorra. Não te tensiones para achar coisas específicas para preencher o intervalo. Apenas relaxa, repete a ideia de hoje lentamente, até que algo te ocorra. Embora nada do que te ocorrer deva ser omitido dos exercícios, nada deve ser desencavado com esforço. Não se deve usar nem força, nem discriminação. E durante o dia, tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que conferes a ti mesmo naquele momento e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando-a a cada um na forma indicada acima. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para ti mesmo, com os olhos fechados. O que eu queria salientar aqui? É isso aqui, olha. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. Gente, cuidado com isso. Olha, ser prisioneiro da imagem é a pior coisa que existe. Não tem prisão maior. Você ter que fingir o tempo inteiro para o mundo que te rodeia que você é santa, ou que você é bem, ou que você é má, ou que você
seja o que for, ou que você sabe mais, ou que você é uma intelectual, ou que você se trabalha, ou que você se conhece. Tudo isso é bullshit. Nada disso é verdade. Nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que você. Não tem ninguém pior do que você. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui rapidamente. E esse rapidamente é muito rapidamente mesmo, hein? Porque eu não vi esses 75 anos passarem. Então passa assim, para ter essa experiência. Para de se colocar etiquetas. Nós somos todos um. Não tem ninguém neste mundo melhor do que você. Não tem ninguém neste mundo pior do que você. Você é uma partícula de luz. Luz divina, luz criadora, e está aqui projetando essa partícula de luz nesses objetos que você vê à tua volta. É tudo criado por você. É você que dá o valor que eles têm. Por quê? Porque, vamos lá, você é um conjunto de moléculas, não é? Um conjunto de células, um conjunto de moléculas, um conjunto de átomos. E vamos lá, continua, é tudo vazio. Agora apareceu aí um cientista dizendo que lá dentro do neutrino tem uma massa, tá? Então, segundo os cientistas, até 1998, se nós extraíssemos todo o ar, 94, aliás, se nós extraíssemos todo o ar do planeta, nós teríamos de massa sólida o tamanho de uma bola de ping-pong. O resto é vazio. Tá, então esse cientista aí acabou de encontrar uma massa no neto do neutrino. Então supõe-se que tenha uma massa. Então, digamos que, em vez de ser uma bola de ping-pong, é uma bola de golfe. Uma bolinha de golfe. Um pouquinho maior. Ou seja, o nada continua. A matéria não existe. Pelo menos a matéria como nós a vemos. Esse computador não existe, esse livro não existe, essa parede não existe. Meu corpo não existe. Como é que eu posso me impor um sofrimento físico se o meu corpo não existe? Eu posso, sim, por algum motivo, estar querendo viver uma experiência de dor. Ponto. Cá entre nós, eu já descobri a minha. Trata você de descobrir a sua. Voltando aqui para o 36. Lição 36. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. A ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. Tu és santo, porque a tua mente é parte da mente de Deus. E porque és santo, a tua vista também tem que ser santa. Impecável significa sem pecado. Não podes ser um pouco sem pecado. Ou és impecável, ou não és. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tens que ser impecável. Ou uma parte da sua mente, ou seja, da mente de Deus, seria pecaminosa. A tua vista está relacionada com a sua santidade, sua maiúscula, não com teu ego. E, portanto, não com teu corpo. 4 períodos de prática de 3 a 5 minutos são requeridos para hoje. Tenta distribuí-los uniformemente e faz as aplicações mais curtas com frequência para proteger a tua proteção ao longo do dia. Os períodos de prática mais longos devem tomar essa forma. Primeiro fecha os olhos e repete lentamente a ideia de hoje várias vezes. Em seguida, abre os olhos. Olha bem vagarosamente ao teu redor, aplicando a ideia de modo específico a qualquer coisa que notares durante o teu exame casual. E diga para ti mesmo. Por exemplo,
A minha santidade envolve aquele tapete, a minha santidade envolve aquele cuco, a minha santidade envolve aquele livro, a minha santidade envolve esse dedo, a minha santidade envolve o herpes zoster, a minha santidade envolve aquele corpo, seja o que for. Durante esses períodos de prática, fecha os olhos e repete a ideia para ti mesmo várias vezes. Em seguida, abre os olhos e continua como antes. Para os períodos mais curtos de exercícios, fecha os olhos e repete a ideia. Olha ao redor, repetindo-a mais uma vez, e conclui com mais uma repetição com os olhos fechados. Todas as aplicações devem ser feitas lentamente, é claro, e tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa. A minha santidade envolve tudo que eu vejo, porque a única coisa real é a minha santidade. O resto, cara, bolinha de ping-pong ou bolinha de golfe, dá no mesmo. A matéria não existe, é uma projeção nossa. Portanto, o mundo que eu vejo nesse momento é uma projeção nossa. Você, eu, crescemos ouvindo que viria a Terceira Guerra Mundial, que o perigo era a Terceira Guerra Mundial. Estamos projetando essa M agora. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Sabe? Vamos começar a projetar paz, vamos começar a projetar outra coisa, um mundo melhor. Não precisamos viver o inferno. Podemos viver o paraíso aqui agora. Vamos lá. Bom, tá todo mundo ouvindo, né? Tá. Ok. Que bom. Continuamos. E aí vem uma linda. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo ou da razão pela qual estás aqui. Deixa eu só fazer um linkzinho. Da mesma forma que eu sou santa, e sou, enquanto aqui eu sou igualzinha ao senador, eu sou igualzinha ao Fernandinho Beiramar, eu sou igualzinha ao Dalai Lama, eu sou igualzinha a você. Por favor, deixa essa ficha cair. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo ou da razão pela qual estás aqui. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ninguém perde, nada é tirado de ninguém, todos ganham através da tua visão santa. Ela significa o fim do sacrifício, pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido. E todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Qualquer outro modo de vir, inevitavelmente, exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe perderá. E nem sequer terá alguma ideia da razão pela qual está perdendo. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. A tua santidade abençoa a ele, não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. A tua santidade é a salvação do mundo. Ela te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só, não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento
de que na tua santidade todas as coisas são abençoadas junto contigo. Hoje, os 4 períodos mais longos de exercícios, cada um envolvendo 3 a 5 minutos de prática, têm início com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida de mais ou menos 1 minuto, no qual olhas ao teu redor enquanto aplicas a ideia a qualquer coisa que vês. A minha santidade abençoa essa cadeira, abençoa essa janela, a minha santidade abençoa o meu corpo. E em seguida fecha os olhos e aplica a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando o nome e dizendo: a minha santidade abençoa fulano, principalmente alguém que te incomoda. Vai. Podes continuar o período de prática com os olhos fechados. Podes abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao teu mundo exterior, se assim o desejares. Podes alternar, aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas 2 fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia com os olhos fechados, imediatamente seguida de outra repetição com os olhos abertos. Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando o seu nome ao fazê-lo. É essencial usar a ideia se alguém parece causar-te alguma reação adversa. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente, para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. Deixa eu ver, ainda temos tempo? Não. Estamos terminando aqui. Eu estou ficando cansadinha também. E eu estou com 2 hóspedes aqui em casa que vieram da Suíça. E eu mandei eles subirem para lanchar às 8h30. E eu estou com medo deles chegarem aqui e os cachorros avançarem, porque eles estão na casa lá de baixo. Mas eu queria falar com vocês o seguinte. Primeiro, me escrevam. Prometo que essa semana eu vou ler tudinho e vou responder. Me escrevam as dúvidas. Me escrevam se faz muita diferença eu gravar isso antes e colocar certinho aqui na hora, porque eu estou pensando em quando eu estiver viajando e quando eu estiver aqui fora de casa, né? Não vou estar com esse programa no telefone, que é só o que eu levo hoje em dia. Então, de repente, eu deixo gravado e coloco no dia, porque eu só vou ler as perguntas mesmas depois. Então, vamos fazer por votação. Alguns aqui já me disseram que preferem online, outros que não, que pode ser gravado. Então, me digam, por favor. De qualquer maneira, eu colocaria aqui toda quinta-feira, no mesmo horário, às 7h30. Né? Enfim. Segundo, eu queria pedir a quem ainda está sem o curso em Milagres, me manda um pedido por inbox ou por e-mail de preferência. Eu mando direto o curso inteiro para a pessoa, para você começar a fazer os exercícios, um a cada dia. Não é fazer, vocês não estão fazendo aqui comigo, atenção. Eu estou explicando os exercícios, mas você tem que fazer o seu sozinho, um por dia, exatamente como é recomendado aqui. Faz isso porque funciona. Se esquecer 1 dia, 2 dias, 3, 1 semana, faz mal. Retoma de onde parou. Você não vai fazer em 1 ano, vai fazer em 1 ano e meio, vai fazer em 2 anos, mas vai fazer inteiro. Não se preocupe com isso, ok? E eu queria pedir agora uma bola de luz. Vamos fazer uma bola de luz. Vamos usar a nossa santidade para mandar essa bola de luz para o Brasil e para o mundo. Estamos precisando disso. Então, vamos todos juntos. Imagina aí, fecha os olhos
E imagina o sol saindo da tua mão, saindo aqui do centro da palma da tua mão. Envia esses raios de sol para o Brasil e para o planeta. Sente a energia, o formigamento através da tua mão. Muito obrigada mais uma vez. E até a quinta, eu já zerada desse herpes. Boa noite a todos. Ih, não estou enxergando.